Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 38º encontro, Mateus capítulo 12, de versículos de 1 a 14. Ouçamos a leitura. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo no dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele, era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Vocês não leram também na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado esses homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O bem do homem está acima da lei. Jesus saiu desse lugar e foi para a sinagoga deles. Aí havia um homem com uma das mãos paralisada. E, para poderem acusar Jesus, os fariseus perguntaram: É permitido fazer cura em dia de sábado? Jesus respondeu: Suponham que um de vocês tenha uma só ovelha, e ela cai num buraco em dia de sábado. Será que ele não a pegaria e não a tiraria de lá? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é permitido fazer uma boa ação em dia de sábado. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa e sadia como a outra. Logo depois os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Esta é a leitura que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo, num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. O texto nos dá informações importantes. O campo de trigo, os discípulos com fome, e era um dia de sábado. Jesus dará motivos para a acusação de seus adversários. De um lado, vemos Jesus se posicionar como aquele que age e liberta do poder destrutivo. De outro lado, os fariseus, que pensam em matar Jesus. A cena acontece nos sábados, nas plantações de grãos. O sábado tem um sentido importante para os judeus. Primeiro, se celebrava a libertação do Egito, Deuteronômio 5, capítulo 12, versículo 15. No sábado, Jesus continuava a sua obra de libertação, dando sentido do sábado como serviço à vida e não como lei absoluta. Segundo, o sábado faz memória à aliança de Deus com seu povo eleito, seu povo Israel, e se diferencia aqui os judeus dos pagãos. Terceiro, o sábado recorda a criação, o sétimo dia da criação. Seus discípulos tinham fome e, para aliviar a fome, arrancam espigas. Apanhar espiga nos campos de trigo e comer, para matar a fome. Na lei não era condenado, nem considerado roubo. Deuteronômio capítulo 23, versículo 25. Os fariseus, na cena, vão acusar Jesus porque ele permitiu seus discípulos colher espigas no sábado. Mas no sábado,
Apanhar espigas era um trabalho proibido. Versículo 2. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado. Assim, os fariseus analisam a atitude dos discípulos como violação da lei do sábado. No parecer deles, os discípulos agiram contra a lei, a vontade de Deus. A questão, então, não era de colher espigas, mas de trabalhar no dia de sábado, que era proibido. Versículo 3. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Jesus não responde aos fariseus, mas faz duas perguntas. A primeira faz referência ao primeiro livro de Samuel, capítulo 20, do versículo de 1 a 7. Quando Davi rompe a lei e come dos pães oferecidos a Deus, que só podia ser comido pelos sacerdotes. Jesus, então, chama à memória dos fariseus ao que aconteceu com Davi e seus companheiros diante da fome. Davi fugia naquele tempo da perseguição de Saul. Versículo 4. Como entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus, ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele, era permitido comer pães reservados apenas aos sacerdotes. A ação de Davi não aconteceu no sábado. A vida de conservar a vida, isto é, conservar a vida, era mais importante. Então ele, na época do sacerdote Abiatar, comeu dos pães que só os sacerdotes podiam comer. Davi não foi castigado por Deus. Assim, Jesus apoia seus discípulos e não os reprova, pois tanto Davi quanto os discípulos de Jesus colocaram de lado uma exigência, uma lei divina. Jesus não é observante rígido da lei. Quando a vida corre perigo, a lei cede o seu lugar. Versículo 5. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Jesus novamente recorre à Escritura e à memória dos fariseus. Esse é o segundo argumento. Os sacerdotes que estão servindo o templo, que realizam vários trabalhos corporais durante o preparo e ao imolar as vítimas, a coleta das ofertas, a limpeza dos vasos sagrados, não violam o sábado. Os trabalhos no templo, com suas exigências, ultrapassam as exigências impostas para o sábado. Versículo 6. Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Esta liberdade de poder violar o sábado, como os sacerdotes, se torna maior com a presença de Jesus, ele que é maior do que o templo. O povo de Israel não conhecia maior santuário que o templo, que era penhor da presença divina. E Jesus, que está visivelmente presente, que está no meio dos homens, é maior que o templo de Jerusalém. Então, se os sacerdotes que servem a Deus no templo podem colocar de lado as ordens divinas sagradas para o sábado, quanto mais Jesus, que é maior do que o templo de Jerusalém. Assim os discípulos, que no dia do sábado pegam espigas no campo para comer, faz legítima, segundo Jesus, a atitude deles. Versículo 7. Se vocês tivessem compreendido o que significa quer a misericórdia e não o sacrifício, vocês não teriam condenado esses homens que não estão em falta. O terceiro argumento de Jesus é tirado do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 13. Quer a misericórdia e não o sacrifício.
Deus Pai quer o coração, a obediência, a confiança, a bondade, a verdadeira justiça. Jesus não elimina a lei do sábado, mas lhe dá nova interpretação. Existem deveres e obrigações que têm sua precedência à lei do sábado. Os líderes judaicos fariseus estão errados em condenar os discípulos que Jesus diz que são inocentes. Fazer misericórdia, procurar fazer os recursos da vida chegar às pessoas, satisfazendo as necessidades humanas, para que esses recursos possam chegar às pessoas. É a atitude de fazer com que aquilo que eles precisam cheguem a eles. É vontade divina que isso aconteça. Misericórdia é fazer a justiça de Deus diante da dureza da lei sem coração. A lei se torna absoluta. Versículo 8. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Deus age libertando o ser humano das estruturas opressivas. Jesus é Senhor do sábado. Ele tem o poder sobre a criação e as leis. Está aqui o verdadeiro sentido da lei. O ser humano está acima da instituição. Ele, que é maior do que o templo, isto é, Jesus, é também Senhor do sábado. Versículo 9. Jesus saiu desse lugar e foi para a sinagoga deles. O versículo indica movimento do campo para o ambiente religioso, a sinagoga. Deles indica a distância entre a prática de Jesus e a prática das autoridades, dos fariseus. Os adversários irão neste campo religioso da sinagoga partir para o ataque. Versículo 10. Aí havia um homem com uma das mãos paralisada. E para poderem acusar Jesus, os fariseus perguntaram: é permitido fazer cura em dia de sábado? A situação coloca a presença de um homem com a mão paralisada. Os fariseus aproveitam a oportunidade para acusar Jesus e colocam então uma pergunta: é lícito curar no sábado? A penalidade formal para quem quebra a lei, a obrigação do sábado, é a morte. Os fariseus são tendenciosos, possuem más intenções. Nem Jesus escapou das más intenções dos seres humanos, da perversidade humana. Versículo 11. Jesus respondeu: suponham que um de vocês tem uma só ovelha e ela cai no buraco em dia de sábado. Será que ele não a pegaria e não a tiraria de lá? Diante da possibilidade da ovelha morrer, o sábado deve dar lugar à vida, salvar a vida. Jesus responde tomando o exemplo da única ovelha. Jesus toma a questão buscando a compreensão do bom senso humano. Não se deixa morrer a ovelha só porque é sábado. Ainda mais se é a única que se tem e por isso de grande valor. O ser humano vale mais que uma ovelha. Se acontece com o ser humano alguma coisa, se deve ajudá-lo mesmo num dia de sábado. Enquanto os fariseus perguntaram: é lícito curar no sábado? Jesus responde: é lícito fazer o bem e se deve fazer sempre o bem. O bem sempre tem sentido e devemos praticá-lo sempre. O bem está acima da lei e a lei deve servir para o bem do ser humano. Versículo 12. Ora, um homem
vale muito mais que uma ovelha. Logo é permitido fazer uma boa ação em dia de sábado. Jesus mostra a liceidade de fazer o bem no sábado. É lícito, pois esta é a vontade de Deus para o sábado, fazer o bem. Não se pode colocar na mesma medida o ser humano e o animal. O ser humano vale mais. É um ser vivo espiritual, imagem de Deus. Versículo 13. Então Jesus disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa e sadia como a outra. Jesus age de acordo com aquilo que ensina. Embora os fariseus sabem o que é certo, mas não fazem. O homem obedece ao mandamento de Jesus: estenda a mão. E Jesus realiza a cura. Jesus devolve ao ser humano a sua dignidade, curando-o e o restaurando. Pois no sábado se deve fazer o bem. Versículo 14. Logo depois os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Os fariseus rejeitam Jesus, suas palavras e o que ele faz. O ódio deles a Jesus. Eles odeiam Jesus. Fazem com que eles procurem, então, um meio, planejem algo para eliminar, matar Jesus. Jesus afronta a autoridade deles. Ameaça a forma como manipula a lei, não para o bem, mas para o mal. Tanto é que não querem fazer o bem e no sábado planejam a forma de matar Jesus. Este é o nosso comentário. Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.